E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedrinho. Olá, inscrito no canal do QT no YouTube. Eu sou a professora Jojo. E a gente analisou os microdados e decidiu resolver com vocês as questões mais fáceis do Enem 2024. Pois é, será que elas foram fáceis mesmo? Será que a gente vai conseguir resolver bem rapidamente? Fique neste vídeo para você entender tudo por trás das questões mais fáceis do Enem 2024. Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos entender quais foram as questões mais fáceis, por que elas foram as mais fáceis, e aí se alguma coisa nos surpreendeu ou não, a gente vai comentar tudo neste vídeo, né, Jojo? Isso mesmo, vamos lá. Para começar, a questão mais fácil do Enem é de uma habilidade que mora no meu coração. Quem faz os nossos cursos, quem tem aula comigo na sala de aula sabe como eu sempre idolatro duas habilidades da prova do Enem, a 20 e a 21. Elas são até irmãzinhas, né? Ficam bem próximas ali uma da outra. Então, a habilidade 21 é uma habilidade que vai falar sobre anúncios publicitários, porque a gente vai precisar observar linguagem verbal, ou seja, palavras, linguagem não verbal, imagens, ícones, enfim, a associação dessas duas coisas com o intuito de criar ou mudar comportamentos e hábitos. E isso, gente, aparece de uma forma muito tranquila dentro da prova do Enem. Porque, primeiro que a carinha dela já é muito óbvia, né? Você vai observar ali um anúncio publicitário e o enunciado vai trazer essas informações que eu acabei de mencionar. E aí, veja só, essa questão teve um parâmetro B. Se você não sabe o que é parâmetro B, tem vídeo no canal falando sobre isso, explicando tudo sobre os microdados. Nós No temos nosso aqui Insta também. no nosso Instagram também, mas rapidamente falando aqui é o nível de dificuldade da questão. E essa questão teve um parâmetro 421,1, o que mostra pra gente que ela é uma questão fácil, ok? Então isso aqui, gente, já é um fator importantíssimo para você pensar estrategicamente, porque já que ela é uma questão fácil, infelizmente é uma questão que não dá para a gente errar. Assim, de jeito nenhum. Porque não adianta, por exemplo, você errar a mais fácil da prova e acertar a mais difícil. Porque isso vai acabar quebrando ali a sua coerência. Também, no vídeo em que a gente fala do parâmetro B, tem explicação sobre isso. Se você não viu, está todo perdido nesse vídeo agora, volta um pouquinho, vai para esse vídeo inicial. Depois você vem para cá para entender o que a gente está falando acerca desse processo estratégico aqui com base em parâmetros de dificuldade da questão. Quer comentar algo, Jojo? Eu quero comentar que esse é um tipo de questão que, assim, muitas vezes, quando as pessoas falam, comece linguagens pelas questões com imagem, porque elas são mais fáceis. Muitas vezes isso não é verdade, a gente fala bastante disso, bate bastante nessa tecla. Mas eu quero ressaltar que, quando você pegar questões com textos publicitários na prova de linguagens do Enem, já faça essa questão na ordem que ela aparecer ali para você. Não pule essa questão. Maximize suas chances de acertá-la, porque tendem a ser questões fáceis, muito fáceis, fáceis medianas. Então, são questões que tendem a pontuar bem na sua TRI. Então, quando te falarem, a questão de imagem, você fala, não, a Jojo e o Pedrinho me ensinaram que não é sempre bem assim, porque tem questão de arte, enfim. Mas quando for texto publicitário, quando for um anúncio publicitário, aí sim essa regra é bem bacana de ser utilizada, o que não nos deixa mentir com a questão mais fácil de linguagens do Enem 2024. E outro ponto legal, pessoal, é que a habilidade 21, ela com certa frequência aparece entre as mais fáceis da prova. Então, não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, não foi um passarinho verde que chegou aqui e falou, Jojo, Pedrinho, essas são as mais fáceis. Não, isso aqui é um trabalho a partir de dados. A gente vai lá na tabela zona gigantesca, Jojo faz os cálculos, depois ela me mostra essa tabela e a gente discute isso. Será que essa questão foi dessa habilidade mesmo? A gente até critica isso, vocês acreditam? A gente é abusado mesmo. A gente analisa minuciosamente esses dados por trás das questões. Mas vamos lá, vamos resolver juntos essa questão para que vocês vejam de fato como ela era fácil. Então, ó, vi o anúncio, o que eu faço? Quem é aluno do questão de texto já sabe, pula o anúncio, vai para a questão, porque a gente vai observar enunciado para que depois a gente veja as alternativas. Então, a cor verde do QT vai brilhar aqui agora
para a gente analisar. E olha só o gênero que já é mencionado nesse cartaz. Cartaz, geralmente, é um gênero publicitário. A gente usa o cartaz para divulgar alguma coisa, alguma campanha, enfim. E aí, olha o que aparece nesse nosso enunciado. A expressão, já marco isso. Vou deixar que você se vá. Palavras, queridos. Recurso verbal. Em conjunto com os elementos não verbais utilizados, ou seja, em conjunto com imagens. Tem a finalidade de. Inclusive, esse é um padrão bem legal da habilidade 21. Sempre que vocês virem isso, verbal, não verbal, com a finalidade de, é a cópia da habilidade. E aí a gente vai para as nossas alternativas. Incentivar o descarte de itens defeituosos, promover a reciclagem de produtos usados, garantir a conservação de roupas de inverno, relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Isso aqui está bem legal, porque veja, relacionar, ele pediu exatamente isso, ao colocar uma coisa em conjunto com a outra. Então, esse verbo me chama a atenção. Comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. Então, aqui, pessoal, vamos entender a partir da imagem. Olha o que ele fala pra gente. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Doe roupas, olha aí, que eu falei para vocês da mudança de comportamento. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. E aí vem a mensagem ali no agasalho. Vou deixar que você se vá. Então, se você doa o agasalho, você vai ajudar a vida de alguém. Então, os recursos verbais com a imagem, o casaco, ali com a frasezinha escrita, vou deixar que você se vá, o que ele está relacionando? Exatamente a ideia da doação e o desapego. Vou deixar que você se vá, porque eu vou ajudar alguém por meio dessa doação. Então, aqui a gente vai ter como resposta letra D de dado. Questãozinha realmente bem tranquila. Vocês viram que, levando muito tempo, a gente resolveu em 2 minutos. Aqui é uma coisa bem rápida mesmo. Eu gostaria de dar umas dicas também, que são assim. A gente tem aqui a ideia do você se vá, né? Então tem algo indo embora. Eu gosto de trabalhar na letra A só com a palavra descarte. Então a ideia do descarte é tipo jogar fora. E aí, quando a gente olha para o cartaz, a gente percebe que não. Vou mostrar umas palavrinhas para vocês. Na letra B, eu gostaria de ressaltar reciclagem. Em nenhum momento se fala de reciclar. Na C, conservação. Então, conservação não é só de manter bom, né? Me dá uma semântica também de, tipo, manter comigo, de conservar isso comigo. Então, não. Agora, eu gosto muito quando o Pedrinho fala dessa ideia do relacionar, porque tem o verbal e o não verbal, isso já é uma relação. Aqui, doação é muito diferente de descarte, de reciclagem, de conservação. E desapego, eu gosto muito dessa palavra, porque vou deixar que você se vá. Eu estou me desapegando. Foi assim que eu fiz essa questão. Aí, só indo a ideia do... Muita gente, muito aluno nosso já mandou mensagem, já perguntou até no presencial também, sobre essa questão, sobre o item E, que é aí a ideia de comparar a peça ao sentimento de despedida, porque você está se despedindo da peça. Mas você não está fazendo uma comparação da peça com a despedida, você está se despedindo dela. Quando a gente vai no cartaz, eu gostaria de ressaltar também que na parte não verbal a gente tem a moça sorrindo. Então ela está feliz, ela está, vou deixar que você se vá, e ela não está sofrendo. Não é aquele desapego que você precisa desapegar de alguém que te fez sofrer e você chora. Não. Aqui poxa, você me serviu agora, vai ajudar alguém que mais precisa, a doação me deixa feliz, né? E aí, essa ideia do quem mais precisa, e muita gente, eu gosto disso, por quê? Porque isso me dá a ideia de doação. Então, uma questão realmente bem tranquila, essa aí só errou quem se, como diz minha mãe, se embananou na hora da prova. Uma questão bem tranquila. Lembrando que no Enem 2023, também a questão mais fácil foi a da amamentação, que também era uma questão de anúncio publicitário. Sim. E então, a segunda mais fácil foi uma da Covid, né? Que era de habilidade 21, inclusive.
Foi, não lembro da segunda mais fácil. Lembro da Acho que era primeira. as duas foram abaixo de 400. Foi 370, Eu 390. lembro que a primeira foi 300 e pouco, isso me chamou bastante a atenção. Foi bem baixinho. Então vamos lá. A segunda mais fácil é de uma habilidade que também mora no meu coração. É a habilidade 9. Porque assim, eu não sou muito adepto aos esportes, queridos, mas, engraçado, eu gosto do modo como a gente resolve essas questões de educação física dentro da prova do Enem, essas que falam sobre a linguagem corporal. E um dado interessante é que nos últimos anos, a gente tem a competência 3, que é essa que fala de linguagem corporal, como a competência mais fácil da prova. As questões dela estão muito associadas a questões medianas ou até fáceis mesmo. Mas veja o que eu falei, competência. Habilidade mais fácil, a gente até encontra ali, mas entre as 5 mais fáceis, 3 são de competência 3 e a competência 3 só tem 3 habilidades. Então, assim, todas as habilidades da competência 3 estão previstas entre as mais fáceis da prova, historicamente falando. Então, aqui, realmente, nada fora do esperado. Vocês podem ver um parâmetro aí de 455,8, que configura para a gente também uma questão fácil dentro da prova do Enem, ok? E aí, gente, o que a gente precisa fazer nesse tipo de questão? Vocês podem ver que é um texto um pouco maior, mas, em geral, vai haver uma expressão dentro desse texto que a gente vai conseguir replicar na alternativa correta. E não só isso. As questões de habilidade 9, como a gente observa aqui, falam muito sobre o modo como essa saúde se comporta, como a gente observa a saúde mental, e o Enem sempre vai trabalhar com uma visão ampliada de saúde, ok? Então, considerem isso, porque uma visão ampliada de saúde ajuda muito. O que é essa visão ampliada? A saúde em um campo não só físico, não só mental, mas também social. Então, eu tenho, dentro do meu contexto social, qualidade de vida, eu consigo acessar serviços de saúde, eu trabalho de modo que eu consiga ter tempo na minha vida para fazer uma atividade física, a criança brinca o suficiente para manter a sua saúde social. Enfim, a gente tem vários desses caminhos para pensar nesse âmbito social da saúde, e isso é muito importante. E aí, uma dica bem legal que a gente costuma dar. Se você observa essa questão do valor social da saúde, nunca vá para as alternativas que restringem a saúde, como algo do tipo, saúde é só físico, então é só você comer bem, é só você malhar. Não, saúde é só mental, é só você ir na terapia e tá tudo certo. Não, a saúde é uma visão ampla dentro da prova do Enem, então isso ajuda demais na resolução das questões. Mas vamos entender enunciado primeiro, depois a gente volta para o nosso texto, se necessário for. Algum comentário, Jojo? Eu gosto de, nessas questões, né, de competência 3, da linguagem corporal, eu gosto muito de falar dos itens, justamente dessa questão da visão ampliada, eu gosto de brincar, chamar de micro e macro. Então, todo item que for micro, tipo, ele tem que te chamar a atenção de uma forma negativa, porque como a gente trabalha com essa visão ampliada de saúde, todo item que fale só de uma coisa costuma estar errado. O micro e o macro. Aí o macro costuma estar correto. Né? Então. Isso ajuda muito. Então vamos lá, pessoal. As causas do desequilíbrio, olha aí que interessante, na saúde mental. Então ele já fez para a gente aqui uma segmentação. Saúde mental, a gente já vai ficar atento a isso. Apontadas no texto estão relacionadas às. Então veja, causas são motivos e a gente precisa olhar para o desequilíbrio na saúde mental. Nacionalidades diversificadas dos praticantes. Isso aqui já me chamaria a atenção negativamente, porque assim, a minha saúde mental está desequilibrada porque eu sou de um país e você é de outro. Percebe que não faz sentido, que não é coerente textualmente falando? Então, isso já é um olhar que você precisa ter. Eu me lembro dessa questão na prova, assim, de olhar para isso e falar, não, sem ler o texto. Né? Exatamente. Modalidades esportivas distintas. Então, eu pratico esportes e são esportes diferentes, desequilibra a minha saúde mental. Ok, pode ser, porque a gente sabe que tem alguns esportes com uma pressão maior, enfim, aqui eu não descartaria de cara. Eu pensaria, por exemplo, em questão de ginástica, de futebol,
esportes coletivos, esportes individuais, eu não conseguiria tirar de cara. Eu coloco, nesses casos, um xizinho porque eu já penso, não sei, porque isso não me pareceria muito a cara do Enem comparar esportes. Tipo, quem joga vôlei é tranquilo, quem faz ginástica é surtado. Tipo, não faz muito sentido isso. Mas eu não consigo, não li o texto, então não consigo falar, nossa, com certeza, tá errado. Então, me chama a atenção negativamente, o que eu faço? Os alunos gostam muito de saber como a gente faz, né? Eu coloco um xizinho com uma interrogação ao lado. Eu falo assim, devo voltar nesse item, mas já acho que ele esteja errado. Então vamos lá. Faixas etárias aproximadas. Se eu sou mais velho, eu sou surtado. Se eu sou mais novo, eu não sou. Aqui também já me chamaria atenção negativamente. Total. Representações heróicas dos atletas. Bom, pressão, desequilíbrio mental, o atleta é visto como herói. Gosto, não acho de todo ruim, não. Acho bem legal. Inclusive, entre as 3 que a gente leu antes dessa, essa se encaixaria melhor. Agora, essa é a melhor. Observa a letra E. Pressões constantes, veja, ó, pressão, saúde mental desequilibrada nos eventos e da mídia. Então, aqui, gente, pressões constantes dos eventos e da mídia, essa fica bem legal, porque aí é aquela ideia da espetacularização, e já te dou uma dica. A habilidade 9 gosta muito de falar desse esporte telespetáculo. Essa expressão já apareceu em 2 questões em edições anteriores do Enem. Então, essa coisa de o impacto que o esporte sofre quando ele se torna midiático, quando ele se torna espetacularizado e como isso afeta a saúde dos jogadores, tira a autonomia desses atletas. Então, isso aqui também me chama a atenção. A gente pode pensar em D e E com mais força. Então, gosto aqui dessa análise. Quer comentar alguma coisa, Jojo? Não, isso mesmo. Vamos para o texto rapidinho. E aí, vocês vão perceber que no primeiro período ali, que na verdade é uma sequência de frases nominais, já fica bem legal, ó, porque olha o que aparece. Pressão. O que estava lá na nossa alternativa? Pressão constante. Depressão, estresse, crise de ansiedade. Tudo isso marca para a gente um desequilíbrio na saúde mental. Os males da sociedade contemporânea também estão no esporte. Legal. A tenista Naomi Osaka, do Japão, jogadora mais bem paga do mundo e que já ocupou o número 2 do ranking, retirou-se do torneio de Roland Garros de 2021 porque não estava conseguindo administrar as crises de ansiedade. Gente, já falou de um evento que é um evento muito grande dentro da perspectiva do tênis, esse desequilíbrio mental. Eu já achei 2 coisas que estão lá na nossa letra E. Aqui, eu já pensaria, acho que eu não vou ler mais, não. Eu vou já acertar essa questão. Mas eu sei que vocês ficam mais ansiosos, afinal, é a vaga na universidade que está em jogo. Mas se a gente quer fazer uma leitura mais estratégica, vai um pouquinho mais à frente. Porque olha aí, a gente vai ver essa situação com outro atleta. Olha lá. Causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial de tênis. O que é isso? Um outro evento. Lá no basquete. O jogador de basquete americano Kevin Love também tornou público seu quadro de ansiedade e depressão. O mundo do atleta é solitário e distante da família. O que vemos numa partida, olha aí, partida é o evento. E a gente tem a pressão midiática dentro desse contexto dos jogos. Então, gente, aqui só podemos realmente ter como resposta a letra E. Pressões constantes dos eventos e da mídia. E os atletas, ao sofrerem essas pressões, têm esse desequilíbrio na sua saúde mental. Ok? Quer comentar algo, Jojo? É uma questão tranquila que... Como que eu costumo, né, classificar assim, uma questão mais tranquila? A gente percebe, já pelos itens e pelo enunciado, sem a leitura do texto, a gente já consegue eliminar ou desconfiar de que vários itens estejam errados. E a gente fica entre 2, né, que a gente já percebe com uma certa experiência, lá na prova eu me lembro disso, de uma certa, o outro é o distrator. E aí, com uma leitura rápida do texto, a gente consegue, rápida mesmo, assim, circulando palavra-chave, então, mídia, evento, pressão, a gente consegue chegar ao item correto. Então,
Uma questão muito tranquila apesar de ter um texto grande, é um texto de leitura fácil. E é um texto que você precisaria ler assim bem rapidamente, só para matar mesmo, mas que a gente já desconfiaria, né, da resposta correta. Então, realmente concordamos com essa questão ser uma questão bem fácil. Agora, a última surpreendeu. Porque, gente, foi uma questão de habilidade 15, assim, literatura. Pelo amor de Deus. Jojo, obviamente, comentará essa questão com vocês, afinal, é o grande amor da vida dela, mas só um dado que me chamou muita atenção nas análises que a gente fez, a habilidade 15, historicamente, é a que tem mais questões difíceis ou muito difíceis na prova do Enem. E aí essa questão aparece como a terceira mais fácil da prova, com um parâmetro B de 461. Então, realmente, essa surpreendeu o planeta Terra. Para quem analisa Enem, essa surpreendeu. Inclusive, lá na hora da prova, eu me lembro de ver essa questão, falar, questão de habilidade 15, deve vir como difícil. Achei a questão fácil, mas eu nunca me acho como um parâmetro para as questões de literatura, então pensei, vai ser difícil. Mas fiz lá com facilidade e tudo mais. Mas realmente, quando eu calculei, até calculei, recalculei, falei, não é possível. Mas tá certo mesmo, é isso mesmo, tá, gente? Essa questão foi a terceira questão mais fácil do Enem 2024, em linguagens. E é interessante pensar o que é a habilidade 15. A habilidade 15 é sobre o contexto social, histórico e político do texto literário. Essas questões, elas têm, assim, elas costumam vir com dois parâmetros, dois padrões. Tem um padrão que é o da escola literária, então a gente vai ter questão assim, que você bate uma característica da escola literária com o item correto, com o texto, enfim. E muitas vezes ela é uma questão que vem assim com uma data no enunciado, uma questão que cobra o período histórico mesmo em que aquele texto foi publicado, não a escola literária em si, mas o período. Então, a gente vai ter texto que fala de ditadura, a gente vai ter texto que fala da escola literária, então, da abolição. Tinha outra questão de habilidade 15 nesse Enem. Tinha mais duas, eu acho, na verdade. Uma da Júlia Lopes de Almeida, que falava da questão da escravidão, e a outra de Machado de Assis, que falava ali da transição do Império para a República, né? Então, sempre são questões que têm alguma questão histórica associada. Os alunos não costumam gostar dessa habilidade, e eu brinco sempre em sala, no curso, né, em tudo, nas nossas palestras, que essa é minha questão, essa é a minha habilidade preferida da prova. Eu amo, porque eu amo literatura, eu amo história, também tenho formação em história, então eu junto as duas coisas e falo, é isso, eu amo essa habilidade. Mas vamos a ela, então vamos entender aqui por que essa habilidade, essa questão nos surpreendeu em relação à habilidade e ao nível de dificuldade. Então, sempre começando pelo item, pelo enunciado, vamos lá. Ao tematizar o casamento, então essa é uma palavra importante, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica que eu já identifiquei, que é uma questão de habilidade 15, porque ele está cobrando o romantismo e a relação do romantismo com o casamento. Então, é uma questão de habilidade 15, ponto, tá? E qual é a concepção de literatura romântica evidenciada aqui? Então, vamos lá, item A. Defesa da igualdade de gêneros. Você vai tirar isso aqui sem pensar duas vezes. Quando a gente fala de romantismo, a gente está falando de uma escola que começa em 1836 no Brasil e que vai até 1881. Então, assim, não tem como eu falar de defesa de igualdade de gêneros pelo romantismo, de forma alguma. Você vai ter até uma tematização de uma coisa ou outra social ali e tudo mais, mas não é o enfoque dessa escola literária, tampouco do Brasil do século XIX. Importância atribuída à castidade, esse é um item que a gente vai deixar, porque o romantismo ele sempre vai idealizar a mulher como a mulher virgem, a mulher pura, ingênua, inocente, né? Então, esse item você vai deixar, tô fazendo com vocês aqui exatamente como eu fiz na prova. Indignação com as injustiças sociais. Você vai dar uma olhada em quem vai ser o autor, aqui a gente ainda vai na fonte, vou falar da importância da fonte com vocês, mas
Indignação com injustiça social no romantismo? Não, não é uma concepção da literatura romântica, né? A gente vai ter beleza, vamos lá. Se eu for ler a fonte e eu vir que é uma questão de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, aí eu vou refletir sobre. Mas só pensando em romantismo aqui, de forma alguma, vou tirar esse item. Então, só estou com B até agora. D. Interferência da riqueza sobre o amor. Mas esse aqui é perfeito para o romantismo, porque a gente sabe que essa é uma questão muito importante no Brasil do século XIX, e que casamento por amor era uma coisa muito idealizada. Que muitas vezes acontecia, mas veja, eu não vou ter uma escravizada se casando com um senhor, eu não vou ter um pobre se casando com um rico. A gente até tem uma certa flexibilidade nessa questão da classe social, historicamente falando, mas não é uma concepção romântica. A riqueza influencia, sim, sobre o amor. Então, estou com B e D. E valorização das relações interpessoais. Eu me lembro de ter deixado esse item na hora da prova. Porque ele fala de casamento, né? E o casamento é uma relação interpessoal. Então, na hora da prova, eu lembro que eu fiquei bem assim com esse item de cara. Falei, vou deixar, eu não tenho por que tirar, é um item muito amplo. Não acho que ele seja o correto, mas eu deixo. Então, fiquei com B, D e E. E é isso que eu consigo fazer sem ler o texto. Agora, antes de ler esse texto gigante, eu vou à fonte. E se você conhece o romance Senhora, de José de Alencar, você sabe que esse romance é um romance considerado de transição para o realismo. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos que o Alencar e José de Alencar Machado de Assis foram muito amigos, viveram na mesma época. Então, eles estão ali no mesmo período. Enquanto Machado de Assis estava publicando os livros, os romances, do que é conhecido como fase romântica da sua obra, Alencar já estava ali, né, totalmente imerso na questão do romantismo. Então, a gente tem Senhora, que é um livro ali de 74 do 75, né, 1874, 1875, que vai preceder o realismo. Então, o realismo que começa em 1881. Então, em Sendo Senhora, se você soubesse isso, um romance de transição para o realismo, você até fica assim, peraí. Castidade, essa não é uma grande temática do livro Senhora. Valorização das relações interpessoais, aqui já está muito amplo para ser uma concepção romântica. Então, você vai tender a marcar a questão da riqueza, né? Como que está aqui no item? Interferência da riqueza sobre o amor. Beleza. Principalmente, aí, se você souber, quem é aluno meu sabe, a história de Senhora, você mata a questão muito facilmente. Porque em Senhora a gente tem o Fernando Seixas e a Aurélia Camargo. Eles não são ricos, mas os Seixas, eles se gostam, né? Eles são muito bonitos, todo mundo deseja os dois, tudo mais, mas eles não são ricos. E eles são perfeitos um para o outro, porque eles são bonitos, eles são desejados e eles estão numa mesma classe social, que não é a miséria, mas não é a riqueza. Então, eles estão ali, né? Eles não são burgueses, mas eles não estão no lixo da pirâmide social. Só que o Seixas, ele gosta muito de dinheiro. E quem não gosta, né, gente? Mas ele gosta mais e ele quer se casar com uma moça rica, e a Aurélia não é. Então ele vai escolher outra moça, que é a Adelaide. Só que a Aurélia fica rica, porque é romantismo, essas coisas acontecem, né? Ela vai ganhar uma herança, vai ficar rica, e agora ela é a mais bonita, a mais desejada e a mais rica. E o Seixas volta como um cão arrependido, a Aurélia se casa com ele, e todo mundo pensa, como que isso é uma transição para o realismo, Jojo? É totalmente romântico, que mulher idiota. Mas a gente vê que a Aurélia se casa com ele para se vingar da ganância dele, porque ele deixou deixou o quê? A riqueza prevalecer sobre o amor. Então, se você conhece a história de Senhora, meu amor, você mata essa questão aqui muito, muito, muito rapidamente, beleza? Então, isso já seria uma possibilidade sem ler o texto. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue ler um pouquinho desse texto para
para você se convencer de que a resposta é a letra D de dado. Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse minha mãe. Meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. Ou de outra mais rica. Gente, aqui, não tem jeito, né? Disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro d'alma. Vendido, sim. Não tem outro nome. Sou rica, eu amo essa parte. Sou rica, muito rica. Sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Então, aqui, não tem como, o trecho não é, né? Quando a gente leu ali, valorização das relações interpessoais, não, valorização do dinheiro. Valorização da castidade? Não, não é esse o enfoque aqui. Até quando ele fala, nunca beijei outro e tudo mais, a castidade era algo exigido das mulheres, né, gente? Não dos homens. Então, também não é, o texto deixa isso muito claro. E o texto todo é sobre riqueza. Então, por que eu acho, agora a minha opinião sobre esse nível de dificuldade dessa questão, apesar de ser de habilidade 15? Se você conhece o romantismo, já fica um pouquinho mais fácil. Não acho que dê para fazer sem ler o texto. Mas se você vai à fonte antes de ler o texto, você conhece Senhora, e Senhora é um livro muito conhecido, mesmo que você nunca tenha lido. Muitos professores contam essa história, enfim, é um livro muito conhecido. Se você conhecesse Senhora, já ficaria mais fácil, você poderia até se arriscar ali a já pensar que a D seria a correta mesmo. Beleza, isso já aumenta a facilidade. Agora, se você vai ao texto, e provavelmente todos os candidatos foram ali, leram o texto todo, pelo menos uma boa parte dele, não tem como. O texto fala, sou rica, sou muito rica, sou milionária, você estava no mercado, eu te comprei, foi barato. Todo o campo semântico do texto se encaminha para a questão do produto, da riqueza. Não é, a gente se casou porque eu te amo. Não, eu te comprei. Você estava no mercado, eu te comprei. Pronto. Então, mesmo que seja uma questão de habilidade 15, é um texto tranquilo, tem um vocabulário tranquilo. Sou rica, muito rica, milionária. Tem até meme com isso, gente, de uma novela aí. Tem uma atriz, tem uma cena maravilhosa. Acho que é a Carolina Ferraz, que ela fala, porque eu sou rica! Então, assim, eu li isso, eu falei, meu Deus, é igualzinho o meme. Então, assim, vocabulário tranquilo, é uma questão que realmente destoa em relação às questões de padrão de habilidade 15. Então, sim, concordo, acho que é sim uma questão fácil. Não acho assim, né? Mas aí vamos lá. Não acho que seja a terceira, pensando assim, em achismo agora, tá, gente? A terceira mais fácil da prova, não acho. É um texto longo, envolve contexto histórico, envolve literatura, mas quer dizer que muita gente aí acertou, enfim, então é uma questão fácil, mas nos surpreendeu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução das questões mais fáceis do Enem. Muita gente desvaloriza as questões mais fáceis, porque pensa, eu tenho que acertar as difíceis, porque são difíceis, vai. Não. Você tem que priorizar, acertar as fáceis, as medianas, depois as difíceis. Então, espero que vocês tenham entendido isso. É importante, sim, essa resolução de questões fáceis. É importante que vocês entendam o valor das questões fáceis para a TRI de vocês, para a coerência pedagógica de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de nos seguir no Instagram, no TikTok. Enfim, estamos aí
em todos os canais, nosso site também, para você conhecer nosso curso. Estamos aí disponíveis sempre para você e para o seu sucesso no Enem. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.